Olá, meus amigos! O que essa imagem te lembra? Este é um dos principais símbolos do antigo oeste do Texas. É uma imagem de vaqueiros, cavalos e gado Longhorn. Ao longo dos séculos, tudo permaneceu intacto e desenvolvido graças ao trabalho persistente dos agricultores. No vídeo de hoje, vamos ao interior do Texas para ver como os agricultores criam dezenas de milhares de bovinos Longhorn. Esses bovinos de chifres longos que parecem alcançar o céu não são apenas animais de estimação, mas símbolos vivos da herança e do espírito texano. O bom sinal é que atualmente o número de bovinos Longhorn criados aumenta ano a ano. Isto levanta a questão: por que é que os agricultores escolhem o gado Longhorn para desenvolver a sua economia agrícola? Primeiro, um aspecto importante da criação de gado Longhorn no Texas são as grandes pastagens. Os agricultores utilizam essas vastas pastagens para fornecer um ambiente natural e sustentável para o gado Longhorn circular livremente. Dependendo da estação e do pasto, os Longhorns seguirão uma programação semelhante todos os dias. Eles estão forrageando, mastigando, descansando e viajam no mesmo caminho. Seu comportamento é bastante previsível. Esta é uma vantagem para os pastores, pois eles procuram seus rebanhos de chifre longo e facilitam o pastoreio. Apesar de seu grande tamanho e aparência majestosa, esses bovinos Longhorn são geralmente bastante dóceis e fáceis de manejar. Um rebanho de gado Longhorn avançava, misturado com imagens de bezerros pequenos. Você sabe, o Texas é uma terra com um clima severo. Porém, isso não prejudica a vitalidade desses bovinos Longhorn. Sua condição saudável lhes permite sobreviver e produzir gerações de gado Longhorn forte como este. Esses agricultores acompanhavam o gado Longhorn das fazendas até novas pastagens. Os pecuaristas experientes do Texas acham que têm a responsabilidade de preservar a diversidade genética desta espécie de gado Longhorn. Eles fazem isso criando todos os anos com a esperança de que cada geração mantenha as características distintivas do gado Longhorn do Texas. Veja, esses bezerros saudáveis são o resultado desse processo. Os agricultores dizem que as fêmeas do gado Longhorn são capazes de conceber enquanto ainda estão amamentando. Também é possível dar à luz um bezerro e criá-lo sem ajuda antes dos 16 meses de idade. Portanto, no processo de criação do gado Longhorn, os agricultores não precisam participar muito. Nesta fazenda, os agricultores criam gado Longhorn misturado com cabras, mas não têm muitas dificuldades na escolha das áreas de pastagem. Frequentemente, eles priorizam o pastoreio de cabras em áreas com boa grama. Em seguida, leve o gado de chifres longos para o campo assim. Na verdade, eles são bastante tolerantes e não exigem muito. Mesmo em pastagens que as cabras não gostam, o gado Longhorn ainda pode desfrutar confortavelmente e crescer bem. Graças a isso, os agricultores desta fazenda podem economizar nos custos de alimentação e não perder muito tempo procurando pastagens distantes. Em situações difíceis como a seca, o gado Longhorn ainda pode sobreviver nas estepes áridas. Um fazendeiro que possui um rebanho de cerca de 150 bovinos Longhorn disse que eles são até capazes de consumir Tansy ragwort. A toxicidade desta erva daninha não afeta em nada a saúde do gado Longhorn. Ao observar as muitas raças de gado hoje, você verá que a maioria tem formas e designs muito semelhantes. Mas você não encontrará dois Longhorns iguais no Texas. Eles são todos verdadeiramente únicos. Não há dois iguais em cor, corpo ou formato de chifre. Todos criam uma bela cena de pastagem. Você pode ver que os chifres do gado com chifres longos são bem finos e curvados para fora assim. Claro, além de únicos, esses chifres também são bastante perigosos. Os agricultores dizem que, quando atingem a maturidade, os chifres podem atingir um comprimento de 1,2 a 2,5 metros ou até mais. Eles têm uma taxa de maturação mais lenta do que outras raças.
As fêmeas do gado Longhorn atingem um peso máximo de 800 a 1.500 libras em cerca de 8 a 10 anos. Enquanto isso, o gado macho Longhorn pode pesar entre 1.800 e 2.200 libras. Em algumas áreas, o gado Longhorn é procurado pelo seu rendimento de carne magra, que é mais baixa em gordura e colesterol do que outros tipos de gado de corte. Esses bovinos Longhorn são valorizados por sua qualidade, embora não necessitem de tantas fontes de alimentação quanto outras espécies de gado. Além da criação de carne, o gado Longhorn também pode ser treinado para se apresentar em desfiles locais como este. A presença destes animais demonstra o orgulho e a ligação que os texanos têm com a sua herança. Veja, sua aparência grande, combinada com seus chifres afiados, torna os agricultores uma grande dor de cabeça ao projetar celeiros. Frequentemente, os agricultores escolhem estruturas externas como essa para ventilação e também garantem que cada gado Longhorn possua 250 pés quadrados de espaço no celeiro. Tal como nesta quinta, cada área de gaiola comporta apenas cerca de 10 animais para que possam movimentar-se facilmente e limitar o risco de se ferirem uns aos outros. Além disso, a cerca é construída com firmeza e segurança para evitar que o gado com chifres longos vagueie. A área do portão também foi projetada pelos agricultores para ser grande o suficiente para que o gado Longhorn entrasse e saísse facilmente dessa maneira. Todas as manhãs, os agricultores preparam-se para um longo e extenuante dia de trabalho. O trabalho começa com a verificação da saúde e do estado do gado. Então eles podem vagar pelos campos. À tarde será o horário em que os agricultores e o gado Longhorn retornarão ao celeiro. Eles estão verificando sua quantidade e status antes de terminar o trabalho do dia. Embora os Longhorns do Texas possam viver em quase todas as pastagens, os agricultores se esforçam para criar ambientes de reprodução sustentáveis para que prosperem. Um método eficaz frequentemente aplicado pelos agricultores é a rotação de pastagens. Você está vendo um rebanho de gado Longhorn em movimento. Eles rastejaram por uma pequena floresta para chegar a outra campina. Os agricultores querem evitar o sobrepastoreio e manter uma fonte diversificada de forragem para o gado Longhorn. O gado Longhorn é naturalmente resistente às doenças e parasitas mais comuns do gado, incluindo o pior inimigo do gado caipira, a broca. Isto significa que os agricultores podem usar qualquer tipo de pasto para pastagem e não precisam de muitos fertilizantes ou herbicidas. Como resultado, o gado Longhorn se tornou a escolha ideal para os fazendeiros do Texas que precisam de gado resistente e adaptável. O oeste do Texas é famoso por seu clima rigoroso e seco, e os agricultores muitas vezes enfrentam desafios naturais, como seca, calor e ventos fortes. Isto afeta as fontes naturais de alimentos e obriga os agricultores a tomar medidas preventivas, como o armazenamento de feno, para garantir a saúde do gado Longhorn. Os agricultores só precisam escolher campos de grama exuberantes para colher. Após o corte, muitas vezes deixam a grama no campo, contando com o calor natural para secar. Essas máquinas irão coletar grama seca do campo e criar blocos de grama como este. Nesta quinta, rolos de feno ou palha como este serão preparados pelos agricultores a partir do final da primavera, depois armazenados e utilizados até ao final do ano. Chegando ao centro do Texas, dias consecutivos de neve caindo a níveis congelantes podem ser uma preocupação para o gado Longhorn. Portanto, preparar alimentos para a temporada de neve e gelo também é muito importante. Para evitar que o gado Longhorn tenha que viajar muito para encontrar comida, os agricultores armazenam feno ao redor da fazenda. Quando a neve cai, basta trazer palha e espalhar assim para que o gado Longhorn tenha uma refeição de qualidade no inverno frio. Além da alimentação, os agricultores também devem estar atentos à saúde do gado Longhorn. Quando o casco cresce muito, pode doer e causar infecção. Portanto, os agricultores devem aparar regularmente os cascos do seu gado Longhorn para evitar estes problemas.
Além dos cuidados e do pastoreio, é importante que os agricultores considerem a procura do mercado por gado Longhorn, porque compreender as necessidades e preferências dos potenciais compradores pode garantir um investimento rentável. Na verdade, em comparação com o gado Longhorn, algumas outras raças de gado, como o Angus, podem trazer maior desempenho pecuário, principalmente no fornecimento de carne de alta qualidade apreciada por muitas pessoas. Portanto, muitos agricultores podem priorizar raças bovinas que ofereçam maior desempenho econômico. O gado Longhorn não é comumente criado porque não gera muito lucro. No entanto, alguns agricultores ainda continuam a criá-los. Porque, para os agricultores do Texas, a criação de gado Longhorn não é apenas uma fonte de rendimento, mas também uma parte importante da cultura local. Nas pradarias remotas do oeste do Texas, o gado Longhorn pasta, testemunhando o espírito duradouro e a paciência dos agricultores. Embora a captura seja uma ameaça à vida, o bacalhau, um peixe aparentemente comum, tem desempenhado um papel crucial nas economias e culturas de muitas nações durante séculos. Nos Estados Unidos, o bacalhau tornou-se uma das maiores exportações da Nova Inglaterra, representando 35% da renda da região durante os anos 16 e 1700 e ameaçando a indústria pesqueira da Inglaterra. Esta competição econômica causou tensões que eventualmente contribuíram para a Revolução Americana. Da mesma forma, na Rússia, o bacalhau tem sido um fator essencial na economia nacional e nos meios de subsistência de muitas comunidades costeiras. Em 2005, a Rússia tornou-se um dos 9 maiores centros de bacalhau do mundo. Em 2022, a indústria da pesca do bacalhau gerou mais de 193 milhões de dólares para a Rússia, com Murmansk a emergir como um importante porto de pesca e um dos maiores centros de processamento de pescado da Europa. Os EUA também praticam a pesca do bacalhau, mas não os mesmos tipos de espécies de bacalhau que a Rússia. Os pescadores russos concentram-se no bacalhau do Atlântico que vive no Mar de Barents, o maior pesqueiro de bacalhau do mundo, que faz fronteira exclusivamente com a Noruega e a Rússia. Esses peixes também são encontrados nas águas dos ETUA, mais comumente em Georges Bank e no oeste do Golfo do Maine. Mas os desembarques comerciais de bacalhau do Atlântico no Zeraboeira totalizaram apenas 500 toneladas e foram avaliados em 2,3 milhões de dólares, de acordo com a base de dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional de Pescas. Isto porque no Zeraboa, o bacalhau do Pacífico é inerentemente mais abundante aqui do que o bacalhau do Atlântico. Embora ambos os tipos de bacalhau vivam de 300 a 800 pés de profundidade em fundos com sedimentos grossos, o bacalhau do Atlântico é mais doce, maior e vive mais por mais de 20 anos. Estas diferenças influenciaram tanto as técnicas de pesca como as preferências do mercado. O bacalhau do Atlântico é mais procurado, mas esta preferência levou a um declínio da sua população desde a década de 1970 devido à sobrepesca. Em 2008, o mundo capturou 765 mil toneladas de bacalhau do Atlântico, 73% das quais provenientes da Rússia, Islândia e Noruega. Mas o seu número de capturas comerciais caiu para 100 mil toneladas em 2020 e 61 mil toneladas em 2023, apesar da cota de 200 mil toneladas. A pesca é há muito tempo uma indústria tradicional na Rússia, já que o maior país do mundo tem a 4ª maior linha costeira do mundo, acesso a 12 mares e mais de 2 milhões de rios. Assim, os pescadores russos inovaram os seus processos de pesca de várias maneiras para restaurar e manter as unidades populacionais de bacalhau. Uma delas inclui a não pesca do bacalhau do Atlântico de maio a novembro, quando desovam até 9 milhões de ovos e se transformam em peixes adultos. Também reduzem a cota de captura desta espécie, incentivando os pescadores a pescar bacalhau do Pacífico
no noroeste do Oceano Pacífico. Mais de 300 milhões de dólares foram investidos em novos navios, incluindo arrastões de quase 300 mil pés de comprimento, para apoiar estas práticas sustentáveis. Porém, mal sabiam todos que a segurança nem sempre é garantida, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. A preparação para uma viagem de pesca do bacalhau num enorme arrastão como este pode demorar alguns meses. O chefe a bordo administra centenas de quilos de comida porque esses grandes arrastões só voltarão à costa por 2 a 3 meses. O capitão e os engenheiros verificam o maquinário e o combustível, garantindo que os motores forneçam mais de 5.000 cavalos de potência para resistir aos ventos e ondas do Atlântico. Os pesqueiros ficam normalmente a cerca de 2.000 milhas náuticas do porto, e a traineira tem que parar diversas vezes para pegar mais pescadores. Esta fase inicial pode durar até uma semana, durante a qual a tripulação verifica todos os cabos e fixa os sensores que mostrarão ao capitão como a rede está passando acima do solo. No pesqueiro, o capitão utiliza sonar para localizar cardumes de bacalhau. Em seguida, ele informa as tripulações para baixarem lentamente as redes até uma profundidade de 300 metros, processo que leva cerca de 30 minutos. Várias horas se passaram e o capitão finalmente recebeu o sinal dos sensores. Isto significa que a rede está cheia e pronta para ser içada. No entanto, sinais falsos aconteciam algumas vezes por objetos não codificados. Os nervos estão em alta. Neste arrastão, a quota total de captura permitida é de 900 toneladas. Se a tripulação não cumprir esta cota ao retornar à costa, a viagem será considerada um fracasso. Ao puxar as redes, os pescadores devem coordenar-se cuidadosamente porque os seus salários dependem da quantidade de peixe capturado. Nestes grandes arrastões, mesmo um pequeno erro pode causar centenas de milhares de dólares em danos e perdas significativas de tempo. Dá para ver pela cara dos pescadores que é uma grande pescaria, 15 toneladas de pescado. Com a ajuda do guindaste, destas centenas de milhares de peixes são rapidamente despejados nos receptores de peixe para prosseguir com o segundo lance. Os receptores de pescado os transportam diretamente para a área de processamento a bordo. Aqui, eles são eviscerados, limpos e congelados nesses moldes para formar cubos grandes. Este processo tem que ser rápido, caso contrário, o peixe começará a degradar-se. Existem cerca de 10 peixes em um cubo e eles estarão totalmente congelados a 13 joule em 3 horas. Centenas de milhares de peixes devem ser processados enquanto frescos, de modo que a fábrica de processamento de pescado opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, em turnos. Nenhuma parte do peixe é desperdiçada. Por exemplo, cara e coroa são frequentemente vendidas para a China e outros países asiáticos. Depois disso, o pescado será embalado e armazenado em um armazém de bordo com capacidade para 900 toneladas. Durante esse período, o capitão reporta constantemente informações detalhadas sobre as capturas aos distribuidores. Às vezes, eles serão vendidos diretamente para outras tripulações que estão voltando para a Terra. Após 55 dias no mar, esta traineira russa transporta cerca de 850 toneladas de bacalhau e regressa ao porto da Noruega antes de regressar à Rússia. 10% do pescado fresco é vendido à Noruega e a maior parte do peixe congelado restante é exportado para a China, Coreia do Sul, Holanda e Japão. No entanto, a pesca do bacalhau nem sempre é uma boa navegação, porque todo o tipo de coisas podem correr mal. Tempestades e neve podem causar escorregões, por isso o convés onde os peixes são içados é borrifado com água salgada para evitar que congele. Os pescadores também têm de usar arneses de segurança para evitar lesões, porque a cirurgia a bordo pode ser difícil de realizar. Ficar sem combustível ou avarias nos equipamentos em mar aberto também são desafios significativos. Se não for prontamente resolvido, pode levar a perdas significativas.
como a deterioração de centenas de toneladas de peixe armazenado. Mas este ainda não é o pior caso. Em 2020, a traineira de pesca Onega, de bandeira russa, afundou-se a norte do Mar de Barents, deixando mais de 17 pessoas desaparecidas. O acidente ocorreu devido ao acúmulo de gelo, fazendo com que ele virasse enquanto a tripulação puxava as redes com os peixes capturados. Dada a vulnerabilidade da população de bacalhau do Atlântico, as frotas pesqueiras russas também pescam o bacalhau do Pacífico nas águas em torno da península de Kamchatka e do Mar de Okhotsk. Além do mercado de peixe, o peixe fresco é frequentemente transportado para fábricas de processamento em Murmansk para fazer Klippfisk. É um produto tradicional de bacalhau seco e salgado, popular na Noruega, Islândia e Ilhas Faroé. Ao chegar à fábrica, os peixes são filetados. Em seguida, eles são empilhados em camadas com sal entre cada camada por 3 a 4 semanas. A fábrica utiliza centenas de toneladas de sal todos os dias para esse fim, garantindo que o peixe seja fortemente salgado para retirar a umidade e melhorar a preservação e o sabor. O peixe salgado passa então para a próxima etapa, que é a secagem. É colocado em áreas bem ventiladas, muitas vezes por várias semanas, para completar o processo de secagem e embalado. Um dos pratos mais famosos do Klippfisk é o bacalhau, um ensopado que combina os ricos sabores do peixe com tomate, cebola e batata.